Piadas. Em 10 segundos, daremos início à nossa transmissão. Senhoras e senhores, chegou a hora de conhecermos os resultados da nossa cooperação e contribuirmos para o futuro da nossa cooperativa. Sejam bem-vindos à Assembleia Geral Ordinária 2022 do Sicoob Cred Inter. Transmitida online exclusivamente pelo aplicativo Sicoob Mob. A todos os presentes, obrigado pela participação. E a partir de agora, acompanhe conosco a nossa Assembleia. Uma boa noite a todos os cooperados e cooperadas do Sicoob Cred Inter. Sejam bem-vindos à nossa Assembleia Geral Ordinária de 2022. Meu nome é Amanda Melati e darei início às atividades da nossa Assembleia. Antes de começar, gostaria de passar alguns avisos. A Assembleia será gravada e disponibilizada no canal do Sicoob Cred Inter no YouTube e ficarão disponíveis para os órgãos de auditoria e para o Banco Central do Brasil. Para melhor visualização da apresentação, recomendamos manter o celular na posição horizontal. Todos os associados têm direito a voto, exceto nas condições previstas no parágrafo 1º do artigo 13 do Estatuto Social. Conselheiros de administração e conselheiros fiscais não têm direito a voto nos assuntos de seus interesses, conforme o artigo 45 do Estatuto Social. Participa da Assembleia o assessor jurídico Dr. Davidson Eulino, do escritório Eulino e Figueiredo, para prestar esclarecimentos de quaisquer dúvidas que porventura ocorram. Se ocorrer algum problema técnico durante a transmissão pelo aplicativo Sicoob Mob, orientamos a aguardar alguns instantes para restabelecimento da conexão e, caso persista o problema, a AGO será suspensa e retomada em momento oportuno. Dinâmica da Assembleia. A cada apresentação do item da ordem do dia, serão disponibilizados 30 segundos para manifestação de dúvidas e esclarecimentos sobre o item apresentado. A manifestação será por áudio e vídeo. Para a manifestação, o cooperado deve levantar a mão no aplicativo, menu de 3 pontinhos, após atendido, fazer o mesmo caminho para baixar a mão. Após esclarecidas as dúvidas existentes e encerrado o item da ordem do dia, não serão admitidas mais perguntas sobre ele, passando-se para o item seguinte e assim sucessivamente. Para efeito de praticidade, a votação nos itens da ordem do dia ocorrerá após a apresentação dos trabalhos. Vamos agora à composição da mesa. Para compor a mesa de dirigentes, convido o presidente do Conselho de Administração do Sicoob Cred Inter, Sr. Luiz Ribeiro Dias Filho, e o vice-presidente do Conselho de Administração do Sicoob Cred Inter, Sr. Roberto Kleber Cunha Carvalho, que já tomaram seus lugares à mesa. Continuando com a composição, convido os conselheiros de administração da Unidade Regional 1, Sr. Caio Rivetti, Sr. César Aparecido Petretti, e o Sr. João Guilherme Dias Pereira. Convidamos os conselheiros de administração da Unidade Regional 2, Sr. Alencar do Reis Prado. Sr. José Rubens de Carvalho. Convidamos também o conselheiro fiscal efetivo da Unidade Regional 1 e coordenador do Conselho Fiscal, Sr. João Domingos Cabreira Picon. Convidamos o conselheiro fiscal efetivo da Unidade Regional 1, Sr. Messias Herculano de Oliveira. Convidamos o conselheiro fiscal efetivo da Unidade Regional 2,
senhor José Pascoal da Silva. Convidamos também o diretor executivo-geral, senhor Emerson Ribeiro de Andrade. Convidamos o diretor executivo de Riscos, Controles e Compliance, senhor Tiago Aparecido Marcelino Correia. Justificamos a ausência do diretor executivo operacional, senhor Alex de Mello Isaac, em virtude de um compromisso acadêmico relacionado à sua pós-graduação com a autorização do presidente do Conselho de Administração. E, para finalizar, convidamos para compor a mesa o assessor de governança e secretário da Assembleia Geral Ordinária, senhor José Roberto Ventavelli. Neste momento, passo a palavra ao nosso presidente do Conselho de Administração, senhor Luiz Ribeiro Dias Filho. Senhores cooperados, senhoras cooperadas, é com extrema satisfação que nós os recebemos nessa Assembleia. Continua sendo virtual, infelizmente, mas felizmente, depois eu acho que eu já realizei 4 assembleias, sem compor a mesa, praticamente, tá certo? É uma satisfação enorme estar aqui com os nossos conselhos reunidos, finalmente. Na próxima AGO, tenho certeza que vão estar não só os conselhos, mas também os cooperados que puderem estar presentes. Gostaria de lembrar que a AGO é o órgão supremo de uma estrutura cooperativista. Ela é que coordena todos os processos, não só eletivos, que formam os conselhos, ela é a voz do cooperado, tá certo? E é com essa visão dessa grandeza do processo cooperativista que se exprime e se expressa através da AGO, que eu vou passar a palavra para o nosso vice-presidente e, vamos dizer, sinceramente, o eterno presidente que, desde o início, esteve à frente de nossa cooperativa, o professor Roberto Kleber Cunha Carvalho. Boa noite, conselheiros. Boa noite, cooperados, visitantes. Meu muito obrigado, Luiz Ribeiro. Com satisfação que eu me dirijo a todos para dizer o seguinte: participar do cooperativismo é um ato de dignidade. O cooperativismo é a ponte que existe entre o socialismo e o capitalismo. E nós estamos exercendo essa ponte. Nós fazemos isso de uma forma digna, que atende a todos os cooperados. Eu gostaria realmente que nós tivéssemos com uma estrutura de cooperados grande, mas as circunstâncias não nos permitiram, como disse o nosso presidente. Agradeço a todos, agradeço o apoio que eu tenho recebido, principalmente do senhor presidente e dos companheiros de Conselho de Administração, dos cooperados, funcionários. É uma satisfação muito grande. Muito obrigado. Eu verifico o quórum e vejo que já existe em ação 140 cooperados já entraram no processo, tá certo? Portanto, quórum formado, vamos dar início à AGO. Então, declaro aberta esta Assembleia Geral Ordinária referente ao exercício de 2021. Convido a todos para, de pé, em respeito, cantar, ouvirmos a primeira parte do hino nacional.
a liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada. Dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Dando prosseguimento, vamos projetar a ordem do dia. A ordem do dia, do edital de convocação, ela foi publicada nos jornais de circulação regionais, publicada no nosso site, já é de conhecimento geral de todos, tá certo? Então, eu não vou lê-la, pois ela será item por item determinada na medida em que formos apresentando os tópicos, tá? Portanto, vamos para o item seguinte, item 1 da ordem do dia já, tá? Onde nós vamos, segundo o edital, nós temos a prestação de conta dos órgãos de administração, acompanhado do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo A, relatório de gestão, B, balanço do exercício encerrado, em 31/12, relatório de auditoria externa emitida por Ernst Young, auditores independentes, e demonstrativo das obras apuradas no exercício encerrado em dezembro de 21. Tá certo? Muito bem. O item A da ordem do dia, né, ele é composto pelo relatório de administração anual. Né? Esse relatório ele está disponível, publicado no nosso site. Ele é um relatório extenso, ele é uma formalidade, tá certo? Ele embasa todos os documentos que serão apresentados ponto por ponto nos trabalhos que se seguirão. Tá? Então, eu vou já chamar para apresentar o item 1, o nosso diretor Emerson Ribeiro de Andrade, que vai falar sobre a apresentação das demonstrações contábeis e financeiras. Emerson. Boa noite a todos agora, sim. Pessoal, com muita satisfação estamos aqui mais uma vez para realizar a nossa AGO, Assembleia Geral Ordinária. Nosso presidente fez o início aqui e cabe a mim apresentar alguns itens, na verdade o item 1, letra B, que é a ordem do dia, apresentação das demonstrações contábeis e financeiras. Claro que já foi citado aqui também, né, estamos fazendo essa Assembleia virtual, mais uma vez, um pouco mais felizes em função da pandemia que está querendo nos deixar, graças a Deus. De toda forma, o resultado da Cicobi Cred Inter em 2021 foi muito expressivo e a cada ano nós estamos conseguindo evoluir e melhorar nossos resultados, melhorar nossa prestação de serviços e atender de forma cada vez melhor, com mais qualidade o nosso cooperado e nunca esquecendo o nosso colaborador, nossos empregados, e nossas comunidades onde atuamos. Muito bem, eu não vou ficar falando tantos números, até para não ficar cansativa a nossa apresentação. Vocês terão acesso aí em vários canais, nosso site e tudo mais, e aqui, do que eu vou falando, os números vão aparecer para vocês, mas eu vou dar algumas ênfases. Por exemplo, os ativos da cooperativa, nesse ano 2021,
cresceram 46% em relação ao ano anterior, quase 540 milhões de reais, expressivo. E a maior fatia disso representa 69% das operações de crédito. Os depósitos totais cresceram 34% em relação a 2020, expressivo também. O patrimônio líquido, superamos 80 milhões de patrimônio. Isso também é uma marca histórica para nós, evoluindo 30% em relação a 2020. O destaque aqui é o capital social, que evoluiu 28%. Como eu disse, tem alguns slides que nós vamos projetar, mas não vamos ficar falando muitos números, que fica um pouco cansativo. Mas eu quero atentar para um slide específico, que vocês vão estar vendo na tela, onde nós podemos vislumbrar as mudanças de um ano para o outro, tanto das receitas quanto despesas e os resultados. Para isso, nós temos aí, já está projetado na tela de vocês, as receitas de operações de crédito. Tivemos um incremento em percentual de mais de 41%. Isso é expressivo. Pulamos de 29 milhões e 400 em 2020 para 41 milhões e 677 em 2021. A prestação de serviços, as receitas de serviços, pulamos de 11 milhões e 130 para 13 milhões e 385, um crescimento de 20%. E lembrando que a pandemia nos prejudicou bastante, como todos, né, o mundo inteiro afora, mas ainda assim conseguimos evoluir. A centralização financeira, as receitas da centralização financeira, atingimos 5 milhões e 600 em 2021 contra 2 milhões e 800 em 2020. 99% de crescimento. Claro que aqui nós enxergamos o impacto da Selic, que veio subindo, está subindo ainda, né? Então o cenário muda completamente. Resumindo as receitas, tivemos uma receita bruta aí de mais de 64 milhões em 2021, contra 46 milhões e 700 no ano de 2020. Isso dá um percentual de crescimento de 36,7%. Bom, temos as despesas, né? Despesas de captação, também um crescimento em percentual muito expressivo. Claro que aqui é o reflexo também da Selic, né? 121% de incremento, 3 milhões e meio tivemos em 2020, fomos para 7 milhões 890 em 2021. Despesa com empréstimos e repasses, também 61% de crescimento, muito está atrelado também à taxa Selic, né? Despesa de pessoal teve um crescimento de 18%, de 2 milhões e 400 para 15 milhões 694. Despesas administrativas, tivemos 13 milhões e 336 em 2020 para 16.760 em 2021, um crescimento de 28%. E o resumo das despesas, de 46 milhões, foram as despesas totais, brutas, em 2021, e 33 milhões e 770 no ano de 2020. 36% também de crescimento. Mas aí, como os volumes são outros, né? Então a gente gera a sobra também, supera. Nós tivemos uma sobra bruta operacional em 2020 de 12 milhões e 978. Crescemos 38% em 2021. Fomos para 17 milhões e 970. Quer dizer, fizemos o nosso dever de casa, entregamos um resultado maior, conseguimos incrementar nosso resultado operacional. As provisões, da mesma forma, também houve um incremento grande, né? 6 milhões e 321 no ano de 2021, contra 3 milhões e 688 no ano de 2020, 71%. E a sobra final bruta do exercício, fechamos com 11 milhões 649 em 2021, é o resultado histórico, maior resultado da cooperativa até então, contra 9 milhões 290 no ano de 2020. 25% de crescimento de um ano para outro, um exercício para outro. Bom, isso dito, vamos para o item D da ordem do dia, né? No item 1, letra D, apresentação das demonstrações contábeis financeiras. Bom, eu vou falar aqui o resumo desse resultado que vocês viram aí de 11 milhões 649. Como é que foi decomposto isso? 11 milhões 649 é o resultado bruto da cooperativa. Ao final do ano, pagamos juros ao capital para os nossos cooperados, se estiveram creditados em conta corrente no último dia do ano, né, os juros em cima do capital social de vocês, que foi 1 milhão e 41. Então, isso deduzindo as sobras de 11 milhões 649, caímos para as sobras antes das destinações estatutárias de 10 milhões 607. Aí temos os FATs, 10%, isso é um item do estatuto, mais 1 milhão e 60, e 65% vai para o fundo de reserva, né, de acordo com o estatuto social nosso. E ainda há um incremento de uma apuração do FATS, uma reversão de despesas durante o ano de 2021 de R$ 319 mil.
Essas cotas sendo deduzidas e somadas com essa apuração final do FATS, nós geramos uma sobra líquida à disposição da AGO de R$ 2.971.513,05. Essa é a disposição que está sendo colocada aqui na nossa AGO. Antes de partir para uma outra decomposição que eu queria que o nosso cooperado, né, enxergasse isso, eu vou falar de nossas evoluções nos últimos 3 anos. Dos principais grupos, obviamente. Ativos totais. De 2019 para 2021, nós saímos de 256 milhões e chegamos a 539 milhões em 2021. Um crescimento de 110% em 3 anos. É expressivo isso. Né? Nossos ativos totais, que é tudo que a cooperativa trabalha, são as operações de crédito, a centralização financeira, né, os imóveis e tudo mais. As operações de crédito em um ano, aliás, em 3 anos, de 2019 para cá, pularam de 139 milhões em 2019 para 362 milhões em 2021, ao final de 2021. Um crescimento super expressivo para nós, de 159,7%. Depois, depósitos totais. Em 3 anos, saímos lá de 171 milhões em 2019 e chegamos em 328 milhões em 2021, ao final de 2021. 91,5% também de crescimento. Passando para frente, nosso patrimônio, como eu tinha dito lá, fechamos com mais de 80 milhões em 2021, na verdade, 81 milhões 417, mas lá em 2019 tínhamos 43 milhões e 723, quer dizer, 86,2% em 3 anos de nossa história, né, praticamente quase que dobramos esse capital, o patrimônio. O número de cooperados também, crescemos 50,4%, saímos de 12.916 cooperados ao final de 2019 e chegamos em 19.428 ao final de 2021. Obviamente, agora em 2022, já temos mais de 20 mil cooperados na nossa cooperativa, no nosso Cicobi Cred Inter. Para finalizar a minha participação, eu queria estar projetado para todos vocês a composição do nosso resultado. O que disso foi para o cooperado, está à disposição do cooperado, né, do resultado gerado. A gente fala que tem que existir o equilíbrio, né, o resultado da cooperativa tem que ser economicamente, financeiramente viável, né, não é uma empresa, ela tem que ter isso. Os empregados têm que estar atendidos, estar numa empresa boa para se trabalhar, sendo valorizados a cada dia. E o nosso cooperado, que é a nossa razão de existir, tem que estar sendo entregue a eles também, a vocês, na verdade, prestação de serviço de qualidade, operações de qualidade, preço justo. Dos 11,6 milhões que nós tivemos, né, de resultado bruto em 2021, tivemos as destinações dos fundos obrigatórios, que somaram 7,95 milhões, que é o fundo de reserva e o FATS. E depois, o que é que está revertido ao cooperado? 1,04 milhões foi de juros ao capital, ao final de dezembro, na conta corrente de vocês. E agora, trazendo a AGO, 2,97 milhões, né, que está à disposição da AGO, está sendo trazida aqui para vocês. 4 milhões praticamente é destinado aos cooperados. A diferença disso são os fundos, ou seja, 34,5% vai para os cooperados, está à disposição dos cooperados, e o restante foi para os fundos obrigatórios. E assim eu me despeço de vocês, estaremos aqui participando da nossa AGO. Qualquer dúvida, eventualmente, posso esclarecer ao longo da nossa caminhada aqui, mas queria agradecer primeiramente a Deus por estarmos todos aqui, né, presidente? Poder realizar essa assembleia e, quem sabe, o ano que vem de uma forma diferente. E muito orgulho de estar nessa cooperativa, que já completou 30 anos e vai muito longe, se Deus quiser, e vão fazer parte disso. Muito obrigado a todos, boa noite, boa AGO. Obrigado, Hermes, pela apresentação. Eu sempre gosto quando nós falamos desse último slide aí que fala em 34,5 direto para o cooperado, lembrar ao cooperado que o restante está no nosso negócio, está na nossa sociedade, naquilo que é nosso, tá certo? Portanto, tudo é do cooperado. Tá? Muito bem. Eu informo que deixo o recinto o nosso vice-presidente, que veio participar da abertura da AGO, tá? Mas ele vai se retirar. Agradecemos a presença do nosso vice-presidente. O item 1C
da ordem do dia, tá? É a apresentação do relatório da auditoria externa. Convido o conselheiro João Guilherme Dias Pereira para fazer a leitura do relatório. Boa noite a todos. Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis. Aos conselheiros, administradores e associados da Cooperativa de Crédito Crediinter Limitada, Cicobi Crediinter. Opinião. Examinamos as demonstrações contábeis da Cooperativa de Crédito Crediinter Limitada, Cicobi Crediinter, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações das sobras ou perdas, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cooperativa de Crédito Crediinter Limitada, Cicobi Crediinter, em 31 de dezembro de 2021. O desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixas para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis. Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditorias obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da cooperativa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditorias obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a cooperativa a não mais se manter em continuidade operacional. Ernest Young, auditores independentes. Vanderlei Fernandes de Carvalho Neto. Muito bem. Apresentado o parecer da auditoria externa, tá? Vamos chamar agora o coordenador do Conselho Fiscal, o senhor João Domingos Cabreira Picon, para fazer a leitura do parecer do Conselho Fiscal sobre as demonstrações contábeis no exercício de 2021. Boa noite a todos. Parecer do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal do Cicobi Crediinter, Cooperativa de Crédito Crediinter Limitada, reunido em 22/3/2022, em cumprimento do artigo 86, inciso 4 do Estatuto Social, declara para os devidos fins legais e estatutários que procedeu a minucioso exame em todos os documentos e peças contábeis que compreendem o balanço geral relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, tendo encontrado tudo na mais perfeita ordem. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras representam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira do Cicobi Crediinter, Cooperativa de Crédito Crediinter Limitada, em 31 de dezembro de 2021. Assim, somos unânimes e favoráveis à aprovação das demonstrações financeiras relativas ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021. Guaranésia, 22 de março de 2022. João Domingos Cabreira Picon, coordenador do Conselho Fiscal. Messias Herculano de Oliveira, secretário do Conselho Fiscal. José Pascoal da Silva, conselheiro fiscal efetivo. Muito bem. Como a demonstrativa das obras apuradas já foi apresentada pelo diretor Emerson, se encerra aqui o item 1 da prestação de contas, tá? E, portanto,
o Conselho de Administração encaminha à Assembleia Geral Ordinária uma proposta de aprovação da prestação de contas dos órgãos de administração do exercício fim em 31/12/21. Nesse momento, nós vamos abrir tempo para, se algum cooperado quiser se manifestar, ele deve proceder conforme já hoje orientado, levantando a mão. Nós damos um prazo de 30 segundos para que algum cooperado queira fazer uso da palavra e de voz e vídeo nesta GO. Tempo. Tempo esgotado. Alguém se manifestou? Não. Como não houve nenhuma manifestação, damos andamento e vamos para o item 2 do edital. O item 2 é a destinação das sobras apuradas deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios relativos ao exercício. O item 2... o Conselho de Administração achou por bem, dando a continuidade à sua política de fortalecimento do patrimônio líquido da cooperativa, que é a base de toda a estrutura de alavancagem da cooperativa, tá certo? Propor a seguinte consideração da AGO: 100% para ser designado nas cotas de capital do associado. Portanto, permanece no patrimônio líquido da cooperativa essa destinação da sobra. Isso fortalece o nosso PL e, aumentamente, também ele ser agregado ao próprio patrimônio do cooperado. Portanto, o Conselho de Administração encaminha a AGO pela aprovação da destinação de sobras na forma de 100% incorporada à cota capital. Abro também o tempo de 30 segundos para a manifestação de alguma dúvida por parte dos cooperados. Tempo encerrado. Não houve manifestação. Portanto, encaminharemos para a votação desta maneira. O item seguinte é o estabelecimento da forma de cálculo a ser aplicada na distribuição da sobra. Então, sobrou, vamos destinar ao capital social do cooperado, só que agora nós vamos ver como é que isso será distribuído. Historicamente, nós distribuímos da seguinte maneira e assim mantivemos neste ano. De que maneira se distribui a sobra? 50% ela é destinada aos aplicadores da cooperativa e 50% para os tomadores de crédito, sendo os 50% de aplicadores. Então, 50% de 2.900 daria 1.485. 25%, metade disso daí, vai para aqueles que mantiveram dinheiro em conta corrente. E 25% vai para aqueles que estiveram aplicando em nossa cooperativa, em LCA, LCI, etc. E 50%, ou seja, 1.485.000, direto para aqueles que pagaram os juros. Isso é muito importante salientar, gente, que o cooperado tem que entender que esse dinheiro é devolvido àquele que pagou os juros. Portanto, aquela taxa que ele pagou, de 1%, portanto, ao mês, não foi 1%. Foi 0,96, 0,97, na medida que retorna a ele essa participação na distribuição da sobra em forma de capital social. A proposta, então, encaminhada pelo Conselho de Administração é essa, tá certo? E
Desta maneira, eu abro também tempo de 30 segundos para que algum cooperado queira eventualmente se manifestar. Tempo esgotado. Não houve manifestação. Vamos para o item 4 da ordem do dia. Eleição dos membros do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal ele é renovado de 2 em 2 anos, tá? Sendo essa renovação de 1/3 e nos 2 anos seguintes, subsequentes, de 2/3 do próprio Conselho. É necessário renovar 1/3 do Conselho efetivo e do Conselho suplente. Tá? A troca de posição não significa renovação. Bom, a partir desse momento, então, o próprio Conselho Fiscal achou por bem, tomou uma decisão, tá? De dois membros titulares do atual Conselho não concorrerem à reeleição, e aqui cabe um registro efetivo de reconhecimento da disponibilidade do conselheiro Messias Herculano e do João Cabreira, não só por se dedicarem tanto tempo, quantos mandatos vocês já exerceram como conselheiros à nossa cooperativa, e abriram mão de estar na chapa titular que agora se apresenta, tá certo? Então, nós vamos reapresentar essa chapa, tá? Já dizendo que os 2 conselheiros estão obrigatoriamente convocados, que vão sair, a participar do evento que nós faremos junto com todos os funcionários, se o Covid assim o permitir, para serem lá devidamente homenageados pelos trabalhos prestados. Portanto, nós vamos agora encaminhar, informamos que, disposto do nosso regimento eleitoral, artigo 12, lembrando que nosso presidente da Comissão Eleitoral está presente também, Carlos Pitondo, houve um trabalho de apresentação de chapa, apresentou-se apenas uma chapa, é chapa única, tá? E, portanto, nós temos aí um vídeo para ser veiculado sobre a composição da chapa única do Conselho Fiscal. Por favor, o vídeo. O Conselho Fiscal é formado por cooperados eleitos em assembleia e responsável pela fiscalização da administração da cooperativa. Apresentamos os integrantes da chapa única, inscrita para o Conselho Fiscal. Conselheiros efetivos. Célio Montanini, Conselheiro Fiscal efetivo da Unidade Regional 1. Tiago Miguel Gibrim, Conselheiro Fiscal efetivo da Unidade Regional 1. José Pascoal da Silva, Conselheiro Fiscal efetivo da Unidade Regional 2. Conselheiros suplentes. Messias Herculano de Oliveira, Conselheiro Fiscal suplente da Unidade Regional 1. Tiago Antônio de Moraes, Conselheiro Fiscal suplente da Unidade Regional 1. Adenilson Júnior dos Reis, Conselheiro Fiscal suplente da Unidade Regional 2. Esses foram os candidatos a integrar o Conselho Fiscal do Cicobi Cred Inter. Senhores, eu vou agora, primeiro, falar de maneira geral sobre as pessoas que compõem este Conselho, essa chapa do Conselho Fiscal, que vai ser levada à votação dos senhores membros, participantes dessa GO. Primeiro, o currículo dos participantes, tá, dos componentes da chapa, tá certo? É com satisfação que a gente vê as pessoas com a formação do Célio Montanini, do Tiago Gibrim, do Zé Pascoal, conselheiros efetivos, que tem, além no caso do Zé Pascoal, além de toda uma formação acadêmica, tem uma experiência no cooperativismo já muito consolidada. O Tiago Gibrim está chegando no cooperativismo agora, mas é uma pessoa de uma formação muito sólida, tá certo? Com experiência em empresas de grande porte. Eu acho isso importante para trazer uma visão mais ampla na estrutura do nosso conselho,
Tá? E nós temos também a figura dos suplentes, tá certo? Que são significativas. O Adenilson, que já estava na suplência, ele representa a área 2, ele tem uma grande vivência de associativismo na Associação Comercial de Mogi Guaçu. Nós temos o Tiago Moraes, que está chegando, tem muito que aprender, mas vai aprender, é engenheiro, tá certo? E nós temos o Messias, o veterano, que vai para a reserva, devidamente. Será uma reserva de grande qualidade, eventualmente pode entrar em campo, sem quebra do ritmo de jogo, tá certo? E, portanto, é essa a chapa. O Celinho, já falei? Já falei. O Celinho Montanini, já falei, não falei? Falei, tá. E agora, então, eu peço só para não ficar só uma coisa muito formal das pessoas lá, pediria que o Célio Montanini viesse aqui, atrás do nosso pessoal, para fazer uma apresentação física deles, o Célio, o Tiago Gebrim, o Zé, que já está lá na ponta, mas volta, vem para cá para compor a chapa, vai para o meio aqui, tá certo? E pediria também, agora, aos suplentes, o Adenilson, pela área 2, o Tiago Moraes e o Messias, velho de guerra. Eu, então, pediria, deixa o Messias chegar, uma salva de palmas dos companheiros para essa chapa que se apresentou para compor o nosso Conselho Fiscal. Tá? Eu deixo a palavra aberta. Alguém quer fazer uso da palavra? Não? Não, então, muito obrigado. Tá? Retorne aos seus lugares e vamos tocar o barco à frente. Essa, então, é a chapa, é chapa única, mas abro, então, o tempo de 30 segundos para qualquer manifestação de cooperado. Por favor, tempo. Tempo esgotado. Não houve manifestação? Não houve manifestação. Vamos para o item 5 da ordem do dia. Fixação dos valores de cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e ou benefícios dos membros da diretoria executiva. Muito bem. Aí é o problema dos ganhos salariais. Tá? De antemão, eu falo o seguinte, só houve alteração em 2 posições de valores. Os demais valores permaneceram o mesmo que estão sendo praticados. Os valores que se alteraram foram na diretoria executiva. Adequação dos ganhos da diretoria de risco e compliance, que é uma diretoria nova, que foi subestimada, agora cada vez mais toma importância e é valorizada, e a diretoria operacional. A outra diretoria permanece com aquele valor que se ganhava. Declaro também a vocês, senhores cooperados, que todos os níveis salariais praticados por essa instituição, eles se adequam à política salarial da nossa Central Crediminas, que é definida a partir do tamanho da estrutura da cooperativa em função dos seus ativos totais. Tá? Portanto, todos os ganhos dessa cooperativa estão equacionados dentro dos ganhos do nosso sistema. Tá? E, portanto, a gente apresenta, então, a proposta. Tá? Aí estão os valores individuais do presidente e vice-presidente e o valor da cédula de presença dos conselheiros. Isso perfaz um total de R$ 1.351.804, lembrando que aqui existe não só os encargos que eventualmente incidem sobre os ganhos individuais, mas também cédulas de presença
das reuniões ordinárias e extraordinárias que percebe os conselheiros. Tá certo? Essa é a proposta do valor global do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Item seguinte, o slide seguinte, agora da diretoria executiva. Aí estão os ganhos das 3 níveis de diretores, tá certo? Perfazem um total também com suas possíveis premiações e encargos, o valor de R$ 1.455.692. São valores globais, lembrando que necessariamente não precisa ser gasto isso. Isso é até. O que não pode é passar disso, na medida em que a AGO aprove esses valores. Tá certo? Então, esses os valores globais que a gente leva à apreciação da AGO, tá certo? E, portanto, eu já abro o tempo de manifestação dos cooperados. A aprovação está lá, tempo, 30 segundos, por favor. Pode contar. Tempo esgotado, não houve manifestação. Vamos ao item seguinte da ordem do dia, item 6. Tá? Bom, o item 6 e o item 7, gente, são formalidades, porque como o nosso Centro Cooperativo Sicob passou por transformações, de mudanças estruturais, mudanças de nomenclatura, mudanças formais, e, portanto, houve toda uma política, uma necessidade de alteração da política de governança. É apenas um ato burocrático de confirmação daquilo que já está ocorrendo. Não demanda maiores preocupações, é apenas uma adequação de textos necessários para que a estrutura se adeque a essas mudanças que já ocorreram. Além disso, também, paralelo a isso, o item 7 da ordem do dia, que é uma alteração na política institucional dos controles internos e conformidades, que é o risco e compliance. Como eu disse a vocês, cada vez mais a estrutura de risco, controle e compliance está se sofisticando no nosso país, na nossa estrutura de governança. Ele é constantemente reanalisado e reavaliado pelo Banco Central do Brasil, e isso implica que nós todos temos que nos adequar a essas novas legislações que estão sendo aplicadas, valorizando cada vez mais a estrutura de risco, controle e compliance. Portanto, também é necessária uma adequação de estruturas de texto para que nós estejamos de acordo com as mudanças necessárias que a legislação exige. Eu vou convidar o nosso diretor de risco, o Tiago Correia, para que rapidamente apresente essas alterações, que são alterações burocráticas, reafirmo, tá? De adequação de estruturas de texto. Boa noite a todos. Bom, então o item 6 da ordem do dia é a aprovação da política institucional de governança corporativa. Bem como disse o presidente, essa política vem mais para a adequação da estrutura do texto da cooperativa. Então, na Assembleia Geral do Sicob Credinter, em 2014, foi aprovada a primeira vez a política institucional de governança corporativa e depois atualizada em 2018. Agora, em 2021, houve uma atualização da política dentro da estrutura do sistema Sicob, né? Agora o chamado Centro Cooperativo Sicob, o CCS, que é composto pelo Banco Sicob e também pelo Sicob Confederação. A política teve diversas e pequenas alterações em seu texto, visando complementar o seu entendimento e facilitar o seu objetivo também. Com destaque às alterações referentes à reestruturação do CCS. Tais alterações permitem a aplicação da política nas demais entidades do Sicob, expandindo as definições para abranger as novas estruturas. Também foi inserido o tópico destacando, sob coordenação do Instituto Sicob, as entidades que disseminam a cultura cooperativista e promovem o desenvolvimento sustentável do Sicob
e das comunidades onde que se inserem. Certo? Então, esse é o item 6, é basicamente a justificativa da atualização da política institucional de governança corporativa. O próximo item, o item 7 da ordem do dia, que é a aprovação da atualização da política institucional de controles internos e conformidade. A política institucional de controles internos e conformidade foi aprovada pela primeira vez pela Assembleia Geral em 2018 e em 2021, por meio das resoluções do Sicob Confederação, houve a instituição da segunda edição desta política, que é aplicável em todo o sistema e tem como objetivo estabelecer princípios a serem observados para assegurar o fortalecimento do sistema de controles internos e o efetivo gerenciamento de riscos de conformidade, de acordo com a complexidade dos processos, bem como enfatizar que a responsabilidade pelas atividades de controle interno de conformidade é de todos os empregados, em seus diversos níveis hierárquicos. É destacado que a estrutura de controles internos e conformidade é formada por órgãos de governança, pela supervisão auxiliar e pelas 3 linhas de defesa. A primeira linha que contempla a área operacional de negócio, a segunda linha que contempla a estrutura de acompanhamento de controles internos e conformidade, e a terceira que se refere à auditoria interna, que é contratada diretamente pelas entidades do Sicob. Então, essa nova política substituirá até então em vigor a política aprovada pela Assembleia Geral em 2018. Assim termina a apresentação dos 2 itens da ordem do dia, o item 6 e o item 7. Muito bem. Então, como vocês podem ver, é uma formalidade, tá certo? Mas nós temos que cumprir o rito e, portanto, eu abro também o tempo de 30 segundos para que, se algum cooperado quiser se manifestar, o faça. Tempo esgotado, não houve manifestação. Passamos o item seguinte da ordem do dia, que é o item 8, que consta de toda a Assembleia, que é o momento em que a palavra fica razoavelmente aberta. Né? São os assuntos diversos de interesse social. É um item apenas, não é deliberativo, é um item só de informações e possível, né, expressões de quem quer que seja. Deixo a palavra aberta aos conselheiros, se alguém quiser fazer uso da palavra. Não? Tá? Então, abro o tempo de 30 segundos para os cooperados, se quiserem manifestar, por favor, o façam. Tempo esgotado, não manifestação, então encaminhamos já para o encerramento, tá certo? Nesse momento, eu gostaria de me expressar dizendo o seguinte, né? Os números que foram apresentados são de 31 de dezembro, tá certo? Mas eu gostaria de dar uma posição hoje, de como está a nossa cooperativa, posição de 31 de março. Números bem rápidos, tá certo? Os nossos ativos totais, que fecharam em 539 milhões, estão hoje em 584. As operações de crédito, que estavam em 362, estão em 414. Os depósitos, 328, foram para 359. Tá? E o número de cooperados já atingiu 20.367, posição de 31 de dezembro. Eu passo também a seguinte colocação, e aí eu peço que a Direx, a nossa diretoria, se atente para isso, e eu acho que também já comungo com essa visão, porque se nós fizermos uma projeção razoável do nosso crescimento, que nós já realizamos nos 3 anos anteriores, tá? E nosso mandato, senhores conselheiros, vai até 2024, né?
mas eu acho que nós podemos enxergar em começo de 2024, né, se a gente mantiver esse ritmo, apesar de toda essa instabilidade que nós vivemos, uma guerra na Europa que desnecessária, que atrapalha a vida de todo mundo, a economia mundial, gera um processo inflacionário no Brasil. Vamos também vivendo um ano conturbado, como um ano de problema de eleição presidencial e geral. Isso cria uma certa instabilidade na estrutura financeira do país, mas, se tudo correr razoavelmente bem, eu vejo um cenário em 2020, no começo de 2024, os nossos ativos, diretor, tem que estar acima de R$1 bilhão. Tá? Nossas operações de crédito têm que estar acima de 800 milhões. Os nossos depósitos têm que estar por volta de 650 milhões de reais. Tá? O nosso patrimônio líquido, temos que ir próximo de 150 milhões, para ser capaz de alavancar todo esse processo negocial que envolve esses números. Né? E o nosso número de cooperados, com certeza, vai estar acima de 30 mil cooperados. Tá? É isso, então, que eu conclamo nossos conselheiros e nossos cooperados a nós percorrermos esses 2 anos que faltam no nosso mandato, para que atinjamos esses objetivos grandes, sólidos, importantes e que tragam benefício aos nossos cooperados. Eu agradeço a todos. Tá? Lembro também de agradecer não só aos cooperados, o conselho, diretos, os funcionários, o corpo funcional nosso é virtuoso. Nós estamos num momento de pleno engajamento geral do nosso corpo funcional, liderado por nossa diretoria executiva. Tá? Estamos num processo de expansão física, abrindo agências. Acabamos de inaugurar, agora dia 8, uma agência em Artur Nogueira, devemos inaugurar até o final do ano uma agência em Campinas e vamos continuar aí por mais 4 cidades do estado de São Paulo. Tá? É assim, então, com esse engajamento, com esse futuro que a gente pode enxergar à frente, eu vou passar a me despedir dos senhores cooperados, dos senhores conselheiros, tá certo? E lembro que, no processo de votação, eu vou voltar a falar dele, tá certo? Lembrando que os conselheiros têm a sua restrição de votação naquilo que lhes diz respeito. Ele não vota na prestação de contas e não vota também dos honorários, na definição dos honorários, tá certo? Como também os funcionários não podem votar. Passo, então, a palavra para o cerimonial, para que apresente o rito de votação. Tá? Por favor. Vamos ao passo a passo para a realização da votação. Na tela inicial do aplicativo MOB, clique nas 3 barrinhas. Clique no menu Votações, clique em Deliberações AGO 2022. Clique em Iniciar votação e, logo após começar, realize a votação clicando em um dos botões Sim, Não ou Abster-se em todos os itens deliberativos. Após ter votado, clique em Confirmar voto e depois em Confirmar. Agora é só aguardar o resultado. Para o passo a passo de como conferir o resultado, na tela inicial do aplicativo MOB, clique nas 3 barrinhas, clique no menu Votações, clique em Encerradas, depois clique em Deliberações AGO 2022. Devolvo agora a palavra ao nosso presidente para suas considerações finais. Muito bem. O processo de votação ele é meio doído, né? Mas a gente aprende. Principalmente é doído para os mais velhos, né, Rubinho? Vamos lá. Né? Só as informações finais. Informações sobre a votação. Primeiro, o voto é secreto. Ninguém acessa quem votou em quê. Nós acessamos só os totais. Tá? O tempo de votação é de 30 minutos. Fim do prazo de 30 minutos de votação, o resultado será publicado no próprio app do MOB, do nosso sistema. E, para efeito de praticidade, a AGE estará automaticamente cerrada quando não ser necessário o regresso do cooperado à sala virtual de transmissão. Ou seja, votou,
é só aguardar a publicação do resultado e a Assembleia já estará encerrada após o término da votação. Tá? Não precisa voltar a entrar na sala virtual. Tá? Agora, é um dado importante, porque esse sistema é sistema. Na última votação, na penúltima votação que nós tivemos, deu uma travada na hora da votação, tá certo? Mas a gente espera que nada aconteça. Mas, se ocorrer algum problema técnico na transmissão pelo aplicativo Cicobi Mob durante a votação, ela será estendida por decisão do Conselho de Administração. Nós vamos ter o bom senso, se tiver um problema, estendemos a votação. Não vai ser de 30, vai ser de 1 hora. Vamos ver o que é necessário. Tá certo? E se houver um problema meio insanável, a Assembleia poderá ser suspensa, tá? Retomada no momento oportuno. A gente pode decretar a suspensão da Assembleia e retomar ela amanhã, não tem problema nenhum. Então, tudo é possível. Tá? Então, a partir desse momento, eu convido todos a acessar a sala de votação, que vai estar aberta agora, tá? Para iniciar o processo de votação. Agradeço a presença de todos, uma boa noite, um bom feriado que se avizinha. Encerramos aqui a transmissão online da Assembleia Geral Ordinária 2022 do Cicobi Cred Inter. Obrigado pela sua presença e participação.